Uma reunião que não deveria ser nada mais do que papelada de repente, se transforma em violência pública quando um marido perde o controle e espanca sua esposa grávida bem na frente de sua amante, com pessoas ao redor testemunhando tudo. Ele acredita que o poder, o dinheiro e o silêncio o protegerão. Mas ele não faz ideia de que uma única chamada de emergência já desencadeou a sua queda. O que se segue é uma colisão fria de crueldade, provas e consequências que se estende de um chão público até a autoridade inabalável de um tribunal. Fique conosco até o fim, porque esta história não é apenas sobre a raiva dele, é sobre como a verdade contra-ataca. Deixe-nos saber de onde você está assistindo e que horas são para você. Deixe um comentário abaixo e junte-se à história. Edward Kane escolheu a hora da reunião com uma calma deliberada. Ele disse a Isabela que era rotina, uma parada simples para assinar a papelada do seguro maternidade, que tinha um prazo no mesmo dia. O tom de sua mensagem era neutro, quase prestativo, como se ele estivesse resolvendo um problema em vez de criar um. Isabela acreditou nele porque ela havia aprendido a acreditar em explicações que soavam práticas. Grávida de 7 meses, ela evitava conflitos quando podia. A papelada parecia gerenciável. O drama não. Ela chegou cedo, movendo-se cuidadosamente, uma mão descansando sobre a barriga por hábito. O lugar estava quieto o suficiente para pensar, público o suficiente para se sentir segura. Ela lembrou a si mesma que isso era sobre cobertura e assinaturas, nada mais. Ela inspirou, expirou e procurou por Edward. Então ela viu Vanessa. Vanessa Moore já estava sentada, postura relaxada, expressão composta. Ela não parecia surpresa ao ver Isabela. Ela parecia preparada. A confiança em seus olhos foi o que perturbou Isabela primeiro, mais do que sua própria presença. Edward levantou-se para cumprimentar Isabela, rápido demais, como se tentasse bloquear a linha de visão. Ele falou antes que Isabela pudesse, explicando que Vanessa estava lá para ajudar com os documentos. Suas palavras eram leves, seu sorriso ensaiado, seu olhar instável. Isabela ouviu, depois olhou de volta para Vanessa. Vanessa sorriu sem calor. O silêncio se estendeu apenas o suficiente para parecer intencional. Então Vanessa falou. Não alto, mas claramente o suficiente para atingir o objetivo. Ela fez um comentário sobre a maternidade, sobre o timing, sobre como algumas mulheres não estavam prontas, mesmo quando pensavam que estavam. O comentário foi envolto em polidez, mas afiado pela intenção. Isabela sentiu o impacto imediatamente. Seu peito apertou. Seus pensamentos ficaram lentos. Ela perguntou diretamente a Edward o que Vanessa queria dizer. Sua voz tremia, mas a pergunta era simples. Qual era o relacionamento deles? Edward hesitou. Ele evitou a palavra que importava. Ele a circulou com frases vagas, explicações que não respondiam a nada. Cada frase expunha mais distância entre o que ele dizia e o que ele queria dizer. Isabela reconheceu o padrão. Ela já tinha visto isso antes. Vanessa inclinou-se ligeiramente para a frente, seus olhos fixos em Edward, depois em Isabela. Ela não levantou a voz. Ela não precisava. Ela usou tom e timing, um olhar que sugeria uma escolha sendo forçada. Ela implicou que Edward poderia ficar do lado dela, ou continuar fingindo. A pressão era sutil, mas implacável. Edward ficou tenso, seu maxilar apertou, sua atenção se estreitou. Ao redor deles, o ar mudou. Algumas pessoas próximas olharam, sentindo a tensão sem entendê-la. Isabela recuou instintivamente. Ela segurou sua barriga com ambos os braços, um reflexo que não tinha nada a ver com medo e tudo a ver com proteção. Ela não gritou. Ela não acusou. Ela simplesmente pediu a Edward para parar. Algo em Edward estourou. Não foi repentino. Foi o resultado de ser visto, encurralado, exposto em um lugar que ele pensava que permaneceria controlado. Ele avançou e empurrou Isabela com força suficiente para desequilibrá-la. Ela tropeçou e caiu, o choque sendo registrado antes da dor. O impacto tirou o fôlego de seus pulmões. Ela tentou se levantar, confusa, desorientada, ainda tentando entender quão rapidamente tudo havia mudado. Edward não lhe deu tempo. Ele golpeou novamente, mirando alto, movido pela raiva em vez da razão. O golpe a deixou atordoada. Seus ouvidos zumbiram. A sala inclinou. Ela não conseguia ficar de pé. Vanessa não interveio. Ela permaneceu onde estava, assistindo. Sua expressão não mostrava alarme. Mostrava satisfação.
A certeza silenciosa de alguém que acreditava que o resultado a favorecia. Ela não disse nada. Ela não se moveu. Isabela estava deitada no chão, a dor se espalhando, a respiração vindo em puxadas curtas e irregulares. Ela tentou falar, mas não conseguia encontrar as palavras. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava o estômago, o medo aumentando a cada segundo. Ela permaneceu caída. O mundo se estreitou em som e luz, e o ritmo que ela tentava estabilizar dentro de si mesma. Uma mulher próxima congelou, olhos arregalados, mãos pairando como se não tivesse certeza se deveria avançar. Então o instinto assumiu o controle. Ela pegou o telefone, dedos tremendo, coração acelerado. Ela não gritou. Ela não discutiu. Ela focou na tela, nos números que ela sabia que precisava pressionar. Seu polegar pairou. Depois tocou. Linda Parker reconheceu o perigo no momento em que seus olhos pousaram na mulher no chão. Não era confusão ou uma discussão. Era violência, e a mulher estava visivelmente grávida. Linda não esperou que outra pessoa decidisse o que fazer. Ela não pediu permissão. Ela pegou seu telefone com uma firmeza que não sentia, levou-o ao ouvido e pressionou os números que sabia de memória. Ela manteve o dispositivo perto, protegendo-o com a mão enquanto falava. Sua voz estava tensa, mas controlada. Ela deu a localização primeiro, repetindo-a para ter certeza de que foi entendida. Ela disse que houve uma agressão. Ela disse que a vítima era uma mulher grávida. Ela não editorializou ou especulou. Ela declarou o que podia ver. Ao mesmo tempo, Linda inclinou seu telefone ligeiramente e começou a gravar. Ela se certificou de que o enquadramento incluía a mulher no chão e o homem parado perto dela. Ela não deu zoom nem moveu a câmera. Ela manteve a filmagem estável e contínua, entendendo instintivamente que parar convidaria à dúvida mais tarde. A gravação correu sem interrupção. Na linha, o operador fez perguntas curtas. Linda respondeu com precisão. Um homem havia agredido uma mulher grávida. A mulher estava caída e lutando para se sentar. A cena era pública. Havia testemunhas. Linda disse isso uma vez. Depois repetiu quando pediram para confirmar. Isabela tentou se mover. Ela apoiou a palma da mão contra o chão e empurrou, depois parou, enquanto a tontura tomava conta dela. Sua outra mão pressionava protetoramente contra seu estômago. Sua visão embaçou nas bordas. Ela focou na respiração, lenta e deliberada, contando cada inspiração, como se fosse uma tarefa que ela pudesse completar. A dor não era um ponto único. Ela se espalhava e voltava em ondas. Edward ficou congelado por um instante, como se o tempo tivesse desalinhado ao seu redor. Então ele começou a falar, rápido e na defensiva. Ele disse que foi um mal-entendido. Ele disse que ela tinha escorregado. Ele disse que as pessoas estavam exagerando. Suas palavras se amontoavam, cada uma destinada a apagar o momento que já havia sido gravado. Vanessa inclinou-se para ele e falou baixinho, seu tom afiado com cálculo. Ela o avisou para não deixar ninguém filmar. Ela olhou para o telefone de Linda e depois desviou o olhar, como se recusar-se a reconhecê-lo o fizesse desaparecer. O comentário revelou mais do que ela pretendia. Não era preocupação. Era estratégia. Algumas pessoas próximas se mexeram desconfortavelmente. Alguns olharam para as próprias mãos. Outros examinaram a sala em busca de uma figura de autoridade que ainda não havia chegado. Ninguém deu um passo à frente. A hesitação adensou o ar. O silêncio se estabeleceu, pesado e desconfortável, quebrado apenas pela respiração irregular de Isabela e pelo murmúrio baixo de Edward. Linda não se aproximou de Edward. Ela deu um passo em direção a Isabela, mantendo distância, mas tornando sua presença conhecida. Ela falou calmamente, dizendo a Isabela que a ajuda estava a caminho, que ela estava fazendo a coisa certa ao ficar quieta. Linda não a tocou. Ela entendia limites e segurança. Ela manteve seu telefone estável e sua voz baixa. Edward se moveu como se fosse fechar a brecha entre eles, sua postura agressiva, mesmo que suas mãos estivessem vazias. Linda recuou um passo sem encerrar a chamada ou baixar a câmera. Seu coração martelava, mas ela não deixou que isso ditasse suas ações. Ela focou nas perguntas do operador e respondeu a elas uma por uma. Vanessa mudou de posição novamente, ajustando sua postura para parecer uma espectadora. Ela cruzou os braços e adotou uma expressão de preocupação que não chegava aos seus olhos. Quando ela falou, foi para sugerir que Isabela estava exagerando, que as emoções estavam altas, que nada sério havia acontecido. A tentativa
era transparente para qualquer um que tivesse visto a queda. A pele de Isabela parecia fria. Suor se acumulava em suas têmporas. A dor em seu abdômen aguçou, depois diminuiu, depois aguçou novamente. Ela cerrou a mandíbula para não gritar, com medo de que qualquer som pudesse agravar a situação. Ela ouviu a voz de Linda e agarrou-se a ela como uma âncora. O operador instruiu Linda a manter a cena como estava e a esperar pelos socorristas. Linda repetiu a instrução em voz alta, não como uma ordem, mas como uma declaração. Ela queria que fosse ouvida. Ela queria que fosse gravada. Ela queria deixar claro que este momento havia mudado para algo governado por procedimentos. Ao longe, uma sirene cortou o barulho da rua. Foi fraco no início, quase imaginado, depois inconfundível. O som ficou mais alto a cada segundo. A mudança foi imediata. Os ombros de Edward ficaram tensos. Seus olhos correram para a entrada, depois de volta para Isabela, depois para as pessoas assistindo. Ele deu um passo para longe, depois outro, como se estivesse testando se poderia sair sem consequências. Ele procurou um caminho que não existia. A presença da câmera, as testemunhas, a voz do operador, ainda audível através do telefone de Linda, tudo isso se fechou ao redor dele. A sirene aumentou até preencher o espaço. As conversas pararam. A sala parecia prender a respiração. Edward engoliu em seco, a certeza que ele carregava drenando de sua expressão. Ele entendeu agora que o momento não era mais dele para controlar. A chegada da polícia e da equipe médica mudou a atmosfera imediatamente. As vozes baixaram. As pessoas recuaram quando instruídas. O espaço se abriu ao redor de Isabela, enquanto os socorristas se moviam com urgência praticada. O som de botas no chão e rádios clicando trouxe ordem a um momento que estava saindo do controle. Um paramédico ajoelhou-se ao lado de Isabela primeiro, perguntando seu nome e se ela podia ouvi-lo. Outro socorrista verificou sua respiração e pulso, cuidadoso e preciso. A prioridade deles era clara. Ela estava grávida, e esse fato guiava cada movimento. Eles falaram calmamente, mantendo suas palavras simples, dizendo a ela para ficar quieta. Isabela assentiu fracamente, focando em seus rostos como se fossem âncoras. Linda Parker deu um passo à frente quando perguntaram quem havia ligado. Ela estendeu o telefone com mãos firmes e declarou seu nome. Ela confirmou que havia feito a chamada para o 911 e que havia gravado o incidente continuamente. Ela não embelezou. Ela não explicou mais do que o necessário. Ela respondeu às perguntas conforme elas vinham, diretamente e sem emoção, deixando os fatos carregarem o peso. Um policial pediu a Linda para descrever o que ela tinha visto. Ela manteve curto. Um homem agrediu uma mulher grávida. A mulher caiu e não conseguiu se levantar. O incidente ocorreu em público. Não houve confusão em seu relato. O policial assentiu e seguiu em frente. Edward começou a falar, aumentando a voz como se o volume pudesse mudar o resultado. Ele ofereceu explicações que mudavam a cada frase. Ele disse que foi um acidente. Ele disse que foi um mal-entendido. Ele disse que todos estavam exagerando. Suas palavras não correspondiam à cena, às testemunhas ou à gravação agora na mão de um policial. Vanessa tentou intervir, aproximando-se com uma expressão que sugeria preocupação. Um policial levantou a mão e pediu que ela esperasse. Disseram-lhe para ficar de lado e se preparar para dar um depoimento mais tarde. A instrução foi firme. Ela obedeceu, mas seus olhos voltaram para Edward, buscando uma reasseguração que não veio. Com base no que observaram e ouviram, os policiais chegaram a uma decisão. Um deles se aproximou de Edward e o instruiu a se virar e colocar as mãos nas costas. O comando foi claro e medido. Edward hesitou, seu maxilar apertando enquanto processava a realidade do que estava acontecendo. Ele protestou, sua voz aguda com incredulidade. O policial repetiu a instrução. Quando Edward resistiu verbalmente, 2 policiais avançaram com eficiência controlada. Eles guiaram seus braços para trás e prenderam as algemas de acordo com o procedimento. Não houve pressa, nenhum espetáculo, apenas a finalidade do metal fechando em torno dos pulsos. O clique das algemas cortou o barulho. Foi audível o suficiente para atrair todos os olhos na sala. As restrições travaram no lugar ali mesmo, à vista de Vanessa e dos espectadores que haviam se reunido. A postura de Edward mudou à medida que a compreensão se estabelecia. Isso não era mais uma discussão, era uma prisão. O rosto de Vanessa perdeu a cor. Ela olhou para as algemas, depois para Edward, depois para os policiais.
A confiança que ela carregava momentos antes desapareceu. Pela primeira vez, ela parecia com medo, não do que ela tinha visto, mas do que isso significava. Do outro lado da sala, a equipe médica preparou uma maca. Eles moveram Isabela cuidadosamente, apoiando seu pescoço e ombros, mantendo seu corpo alinhado. Quando a levantaram, ela arfou suavemente. Depois fechou os olhos. Sua respiração era superficial, mas constante. Quando a maca foi travada no lugar, ela abriu os olhos novamente, desfocados. Depois, encontrou o olhar do paramédico com um leve aceno. Um médico documentou os sintomas enquanto trabalhavam. Dor abdominal, tontura, sinais de choque. A decisão de transportá-la para o hospital foi imediata e inegociável. O tempo importava, e ninguém argumentou o contrário. Um policial leu os direitos de Edward em um tom claro e uniforme. As palavras eram familiares, processuais e irreversíveis. Outro policial começou a escrever o relatório do incidente, anotando os depoimentos, as evidências, a presença de uma vítima grávida e a resposta médica imediata. Tudo foi registrado em sequência. Linda foi abordada novamente e recebeu instruções sobre como enviar o arquivo de vídeo original. Ela ouviu atentamente e confirmou que entendeu. Agradeceram-lhe por ficar e por agir rapidamente. Ela assentiu, ainda segurando o telefone, como se soltá-lo pudesse desfazer o que havia sido preservado. A maca começou a se mover em direção à saída. Os olhos de Isabela se fecharam enquanto os paramédicos ajustavam as correias e o equipamento. A sala se abriu para deixá-los passar. Ninguém falou enquanto eles passavam. A urgência o seguiu porta afora. Edward foi levado na direção oposta, ladeado por policiais. Seus protestos haviam desaparecido em um silêncio atordoado. Vanessa ficou onde lhe disseram para esperar, braços cruzados ao redor de si mesma, observando ambos os caminhos se separarem dela. Enquanto as portas da ambulância se fechavam, o som foi suave, mas definitivo. Isabela sentiu a vibração através da estrutura da maca e entendeu, mesmo através da névoa, que algo fundamental havia mudado. O momento que ela tentou suportar silenciosamente havia se tornado uma questão de registro e consequência. O veículo se afastou, luzes piscando, deixando a cena para trás. Edward foi escoltado em direção a uma viatura. Vanessa permaneceu imóvel, o espaço ao seu redor vazio agora. Dentro da ambulância, Isabela respirou cuidadosamente. Ela não sabia o que viria a seguir, mas sabia uma coisa com clareza. A sobrevivência não era mais apenas física. O silêncio não era mais uma opção. Isabela foi levada diretamente para o departamento de emergência, onde o ritmo mudou da urgência para a precisão. Enfermeiras moviam-se com calma e eficiência, perguntando seu nome, sua idade, de quanto tempo ela estava. Ela respondia em frases curtas, economizando fôlego. Luzes brilhantes refletiam nas paredes brancas enquanto o equipamento era preparado. Suas roupas foram gentilmente ajustadas para permitir o exame, e monitores foram colocados com cuidado. Um monitor fetal foi fixado, seu ritmo constante oferecendo a primeira medida de tranquilidade. A pressão arterial foi medida, depois medida novamente. Uma enfermeira notou o tremor nas mãos de Isabela e a tensão em seu maxilar. Ela foi instruída a ficar quieta e focar na respiração. A sala se estabeleceu em um silêncio controlado. O Dr. Ethan Brooks entrou um momento depois, apresentando-se claramente. Ele tinha 42 anos, um especialista em medicina materno-fetal, acostumado a crises. Ele revisou as leituras iniciais e falou diretamente com Isabela, explicando a cada passo antes que acontecesse. Ele perguntou onde doía e quão forte era a dor. Ele ouviu sem interromper. Após as primeiras avaliações, o Dr. Brooks compartilhou sua conclusão inicial. O bebê parecia estável, o batimento cardíaco consistente. Ao mesmo tempo, Isabela mostrava sinais de estresse agudo e havia indicadores de irritabilidade uterina que exigiam observação. O risco de contrações não podia ser descartado. Ele recomendou monitoramento contínuo e repouso, sem debate. O alívio tomou conta de Isabela, seguido rapidamente pela exaustão. O medo que ela estava segurando irrompeu em lágrimas silenciosas. Ela virou o rosto para a parede e pediu para não ver ninguém do lado do marido. O pedido foi firme. Ela não queria explicações ou desculpas. Ela queria distância. O Dr. Brooks reconheceu seu pedido e explicou a importância da documentação médica detalhada.
Ele disse a ela claramente que registros precisos protegiam os pacientes, especialmente em casos envolvendo trauma. Cada sintoma importava. Cada hematoma seria anotado. Isabela assentiu, entendendo o peso de suas palavras, mesmo através da fadiga. Enquanto ela descansava, memórias surgiram sem serem convidadas. Momentos que ela havia minimizado antes agora apareciam com arestas mais nítidas. Edward questionando seus gastos. Edward decidindo onde ela ia e quem ela via. Edward lembrando-a de que as finanças estavam sob seu controle. Cada incidente parecia pequeno na época. Juntos, eles formavam um padrão que ela não podia mais ignorar. Ela reconheceu como o silêncio havia permitido a escalada, como suas tentativas de manter a paz haviam sinalizado permissão. A constatação foi dolorosa, mas também esclarecedora. Ela não era fraca. Ela havia sido gerenciada para ficar quieta. Uma enfermeira voltou para documentar hematomas visíveis e o estado emocional de Isabela. Fotos foram tiradas de acordo com o protocolo. Notas foram inseridas cuidadosamente. A enfermeira explicou cada passo, pedindo consentimento, mantendo o respeito. Isabela apreciou o profissionalismo. Isso lhe deu algo sólido para se segurar. O Dr. Brooks mencionou a opção de uma ordem de proteção temporária, explicando-a como uma recomendação médica tanto quanto legal. O estresse e o medo poderiam piorar os resultados. A segurança importava. Isabela ouviu, absorvendo a ideia de que a proteção não era uma reação exagerada. Era prevenção. Fora do quarto do hospital, a notícia da prisão começou a circular. Mensagens moviam-se rapidamente através das redes locais, desprovidas de nuances, mas pesadas com o choque. Um homem havia sido algemado no local. Uma mulher grávida havia sido levada de ambulância. A história viajou mais rápido do que os fatos. Vanessa tentou enquadrar o incidente como um mal-entendido, falando com qualquer um que quisesse ouvir. Sua versão carecia de apoio. Ninguém se apresentou para corroborá-la. As testemunhas tinham visto demais. O vídeo existia. O silêncio não se alinhava a seu favor. Em outro lugar, Edward estava sentado em uma área de detenção, repassando os eventos com crescente pânico. Ele ligou para membros da família, insistindo que a situação poderia ser controlada. O dinheiro havia resolvido problemas antes. Ele acreditava que resolveria novamente. A confiança soava forçada até mesmo para seus próprios ouvidos. De volta ao hospital, o Dr. Brooks finalizou suas anotações e garantiu que todos os resultados dos testes fossem armazenados adequadamente. Ele marcou o arquivo com observações claras e cronogramas. Seu papel era clínico, mas ele entendia as implicações mais amplas. Registros precisos poderiam se tornar provas. Ele os tratou de acordo. Ofereceram água a Isabela e a encorajaram a descansar. O monitor continuava seu trabalho constante. A cada minuto que passava, o perigo imediato diminuía. Embora o peso emocional permanecesse, ela olhou para o teto e tomou uma decisão que havia evitado até agora. Ela não negociaria em particular. Ela não aceitaria resoluções silenciosas. Ela buscaria aconselhamento e seguiria o processo. A escolha parecia pesada, mas necessária. Uma enfermeira a ajudou a revisar a papelada e explicou os próximos passos. Isabela assinou os formulários de consentimento com cuidado deliberado. Quando questionada sobre representação legal, ela solicitou contato com um advogado. O pedido foi anotado e providenciado, sem demora. A primeira consulta jurídica foi agendada para ocorrer enquanto ela permanecesse hospitalizada, garantindo continuidade e apoio. Isabela exalou lentamente, sentindo uma mudança dentro dela. O caos do dia começou a se organizar em etapas. Ao assinar a autorização permitindo que seu advogado acessasse os registros médicos, a transição tornou-se oficial. O que havia começado como dor e choque moveu-se em direção à documentação e prova. A luta não era mais emocional. Era processual, baseada em fatos que não podiam ser desfeitos. Sarah Chan chegou ao hospital com uma pasta fina e uma expressão focada. Ela se apresentou simplesmente e pediu a Isabela para descrever o que havia acontecido, começando pelos fatos que mais importavam. Ela ouviu sem interrupção, guiando o relato apenas quando a clareza era necessária. O resumo permaneceu conciso. Quem estava presente? O que foi dito? O que foi feito? O que se seguiu? Quando Isabela terminou, Sarah assentiu e passou para o próximo passo. Ela solicitou cópias dos registros médicos e pediu ao Dr. Brooks para confirmar o estado da gravidez e os riscos atuais por escrito.
O propósito era claro. Um arquivo de proteção exigia fatos médicos verificados, não impressões. Isabela concordou e assinou as liberações necessárias, entendendo que a precisão importaria mais tarde. Linda Parker chegou pouco depois, segurando o telefone como se ainda fosse frágil. Ela entregou o vídeo original, de acordo com o procedimento, juntamente com uma breve descrição por escrito, observando a hora de início e a hora de término da gravação. Ela explicou onde estava e o que podia ver. Sarah agradeceu e fez algumas perguntas precisas para garantir que a linha do tempo correspondesse ao registro de chamadas. Sarah revisou o arquivo cuidadosamente. Ela verificou se o vídeo tocava continuamente sem lacunas e confirmou os metadados associados. Ela fez referência cruzada dos registros de data e hora com os detalhes da chamada para o 911 para garantir o alinhamento. A consistência foi imediata e tranquilizadora. A sequência contava a mesma história de múltiplos ângulos. A aplicação da lei seguiu com declarações suplementares. Um policial tomou notas adicionais de Linda e de algumas pessoas que estavam próximas. As perguntas permaneceram focadas. O que foi observado? Onde todos estavam? Que ações ocorreram? Não houve pressão para especular. O objetivo era a corroboração, não o drama. Sarah então perguntou sobre câmeras na área, se houvesse quaisquer feeds de segurança fixos. Ela queria que fossem preservados antes que pudessem ser sobrescritos. O pedido foi formal e oportuno. Mesmo que a filmagem acrescentasse pouco, poderia reforçar a continuidade e a localização. O policial reconheceu o pedido e anotou os próximos passos. Isabela forneceu sua própria contribuição. Ela compartilhou mensagens de meses anteriores que mostravam Edward exercendo controle e emitindo ameaças financeiras. A linguagem era sutil, mas consistente. Sarah leu-as em silêncio. Depois selecionou algumas que demonstravam padrão em vez de emoção. O padrão importava. Com esses materiais em mãos, Sarah preparou um pedido de ordem de proteção de emergência. Ela descreveu o risco de contato renovado e citou o estresse médico documentado pelo Dr. Brooks. O pedido era restrito e preciso. Focava na segurança, não na punição. Isabela aprovou o arquivamento sem hesitação. Através de seu próprio advogado, Edward tentou iniciar uma conversa. A mensagem enquadrava a ideia como resolução e cooperação. Sarah recusou em nome de Isabela. A resposta foi breve e formal. Toda a comunicação procederia apenas através de canais legais. Vanessa foi convocada para interrogatório e chegou apresentando calma inocência. Ela respondeu às perguntas iniciais cuidadosamente, enfatizando a distância e o mal-entendido. Os investigadores ouviram e depois compararam suas declarações com o vídeo e o registro do 911. As discrepâncias surgiram silenciosamente. Timing, posição, palavras atribuídas a outros que não correspondiam ao áudio gravado. À medida que a entrevista avançava, os investigadores introduziram trechos de mensagens que Vanessa havia enviado anteriormente. Mensagens que encorajavam o confronto e menosprezavam Isabela. O tom mudou. As explicações tornaram-se mais curtas. A confiança vacilou. O registro falava mais alto que a negação. Sarah refinou sua estratégia à medida que a imagem se tornava mais nítida. O papel de Edward foi direto e físico. O papel de Vanessa foi contextual e instigador. A distinção importava para as acusações e para a clareza narrativa. Ela documentou ambos, sem confundi-los. Isabela perguntou como lidar com a potencial atenção da mídia. Sarah ofereceu orientação que era prática e contida. Diga pouco. Confirme a segurança. Encaminhe perguntas para o advogado. O silêncio poderia ser protetor quando as evidências eram fortes. No final do dia, o arquivo inicial estava completo o suficiente para avançar. Os documentos foram organizados, as submissões registradas e os recibos emitidos. O caso avançou da resposta para o processo. Quando a papelada recebeu seu carimbo oficial, a notícia chegou à família de Edward. A reação deles foi imediata e contundente. Os esforços mudaram para a gestão da reputação. A batalha pela verdade havia entrado em uma nova fase. A família de Edward agiu rapidamente assim que os arquivos iniciais foram aceitos. Em poucas horas, uma equipe jurídica privada foi contratada, informada e encarregada de garantir a libertação. Documentos foram reunidos com rapidez e confiança. O pedido foi enquadrado como rotina. O objetivo era simples: tirar Edward enquanto o caso ainda estava se formando. A abordagem deles focava na linguagem.
Eles descreveram o incidente como um conflito temporário, uma discussão que escalou sem intenção. Eles questionaram a gravidade e enfatizaram a ausência de condenações anteriores. Eles falaram de estabilidade, emprego e laços comunitários. A narrativa visava suavizar o momento e encurtar a memória. Sarah Chen respondeu sem emoção. Ela não discutiu o tom. Ela apresentou estrutura. 3 camadas foram colocadas na mesa. A chamada gravada para o 911, o vídeo contínuo de uma testemunha neutra e os registros médicos documentando o risco para uma gravidez. Cada camada reforçava a próxima. Juntas, elas deixavam pouco espaço para reinterpretação. O Dr. Ethan Brooks apresentou uma declaração concisa e profissional. Ele descreveu como o estresse agudo e o trauma afetam uma paciente grávida. Ele explicou as consequências potenciais e a importância de minimizar o medo e o contato. Sua linguagem era clínica e precisa. Não exagerava. Esclarecia o risco. O promotor enfatizou fatores que não podiam ser ignorados. A vítima estava grávida. A agressão ocorreu em público. A resposta exigiu transporte de emergência. A presença de vídeo reduziu a ambiguidade. O risco de dano repetido não era hipotético. Estava baseado em comportamento documentado. Edward entrou na audiência confiante. Ele esperava que a sala se curvasse. Ele sentou-se ereto, expressão controlada, acreditando que o pedido passaria com condições que ele poderia tolerar. Ele havia confiado na influência antes. Ele assumiu que funcionaria novamente. Vanessa trabalhou silenciosamente na periferia. Ela contatou alguns meios de comunicação através de intermediários, sugerindo uma versão que minimizava a responsabilidade. A tentativa falhou em ganhar tração. Os fatos já haviam viajado. A filmagem existia. Os relatos das testemunhas eram consistentes. O esforço atraiu atenção em vez de desviá-la. A revisão da fiança foi breve. O juiz focou no risco e na evidência, não em referências de caráter. As perguntas eram restritas. O contato poderia colocar a vítima em perigo? A libertação poderia minar a segurança? As respostas foram apoiadas pelo registro. A decisão seguiu. A fiança foi negada ou estabelecida com condições tão restritivas que equivaliam à custódia contínua. A decisão foi proferida calmamente, sem comentários. Edward permaneceu sentado enquanto o significado se estabelecia. Ele não iria para casa. Pela primeira vez, ele sentiu a vantagem escapar. O dinheiro não havia aberto a porta. O status não havia mudado a matemática. O processo não se importava com quem ele era fora da sala. A família recalibrou imediatamente. A estratégia mudou da libertação para a reputação. Declarações foram redigidas. Dicas anônimas circularam. A culpa foi redirecionada para Isabela, enquadrada como exagero emotivo. A intenção era pressão. Sarah avisou Isabela sobre o que viria a seguir. O escrutínio público poderia se intensificar. A privacidade importaria. Ela aconselhou apertar o acesso digital e limitar a exposição. Isabela ouviu e concordou. Ela não responderia emocionalmente. Ela confiaria nas evidências e no procedimento. Edward permaneceu sob custódia, a compreensão se estabelecendo lentamente. O poder, ele aprendeu, não operava onde os registros eram claros. Vanessa viu o chão mudar sob ela. A segunda convocação chegou, e com ela, um novo entendimento. Desta vez, o foco não era apenas em Edward. Sarah Chen organizou a próxima fase com disciplina e contenção. Ela preparou uma declaração por escrito que era clara, estruturada e desprovida de detalhes excessivos. Cada frase servia a um propósito. O documento não argumentava emoção. Estabelecia fatos, sequência e responsabilidade. Esta era a versão que suportaria o escrutínio. Isabela trabalhou com Sarah para preparar seu depoimento. As sessões de prática foram breves e focadas. Ela aprendeu a responder diretamente, a fazer uma pausa antes de responder e a evitar cair em explicações. O objetivo não era persuasão através do sentimento, era credibilidade através da precisão. Isabela ouviu, ajustou e repetiu até que as respostas parecessem firmes. Linda Parker foi formalmente confirmada como testemunha. Seu papel foi definido e apoiado pelo registro. Ela estava preparada para testemunhar sobre o que viu, o que gravou e o que relatou aos serviços de emergência. Não havia incerteza sobre sua posição. Seu relato foi consistente desde a primeira chamada em diante. Os investigadores finalizaram a linha do tempo. A sequência foi travada no lugar, da cena para a chamada do 911.
da resposta médica para a detenção temporária. Cada passo foi documentado com registros de data e hora e corroboração. A corrente não deixou lacunas para a especulação. A história não pertencia mais ao boato, pertencia ao registro. Vanessa foi confrontada com dados extraídos que contradiziam suas declarações anteriores. Mensagens foram colocadas ao lado do vídeo e do registro de chamadas. O alinhamento foi decisivo. Não restava espaço para negação. Suas explicações diminuíram à medida que as evidências se acumulavam. O silêncio substituiu a confiança. Edward tentou uma mudança de abordagem. Através de intermediários, ele pediu uma reunião privada para se desculpar. O pedido foi negado. O contato foi proibido. O limite foi aplicado sem discussão. O processo não se curvou ao remorso oferecido tarde demais. A família aumentou a pressão por outros meios. Influência financeira foi sugerida. Contra-ações foram insinuadas. Ameaças de litígio foram levantadas sem substância. Cada tentativa carecia de fundamento e falhou em avançar. A postura era agressiva, mas sem apoio. Sarah esclareceu as regras. Toda a comunicação passaria pelo advogado. Qualquer desvio seria documentado. Assédio seria tratado processualmente. O aviso foi calmo e eficaz. O barulho diminuiu quando falhou em produzir vantagem. Isabela sentiu a mudança interna primeiro. O peso da autoculpa começou a diminuir. Ela reconheceu que a contenção não havia causado o dano. Havia o ocultado. A distinção importava. Com orientação, ela recuperou a firmeza sem precisar encenar força. O Dr. Ethan Brooks forneceu uma avaliação médica atualizada. Com estresse reduzido e contato controlado, a gravidez mostrou melhora. O monitoramento continuou, mas os indicadores eram tranquilizadores. A conexão entre segurança e estabilidade foi tornada explícita no registro. A mídia local começou a rotular Vanessa como a terceira parte no incidente. A cobertura foi contida, mas direta. Sua imagem pública fraturou sob detalhes verificados. Tentativas de reformular a narrativa falharam em encontrar tração. Isabela escolheu a contenção. Ela recusou entrevistas e evitou comentários públicos. Ela permitiu que os arquivos e depoimentos falassem. A estratégia favoreceu a paciência em vez da reação. Preservou a credibilidade e conservou energia. A preparação para a próxima audiência foi concluída. As provas foram indexadas. Testemunhas foram agendadas. Argumentos foram refinados ao essencial. O caso estava pronto para passar da preparação para a adjudicação. A data do tribunal foi marcada. Avisos foram emitidos. O caminho a seguir se estreitou. À medida que o cronograma chegava a todas as partes, a compreensão se estabelecia. Este não era mais um espaço onde a influência poderia comprar resultados. Edward e Vanessa entraram em um fórum governado por evidências e regras, sem retirada disponível. O tribunal estava cheio muito antes do início da sessão. O ar parecia comprimido, pesado de expectativa. As conversas diminuíram à medida que as partes tomavam seus lugares. Cada olhar vagava em direção aos réus. A sala se estabeleceu em uma quietude focada que tornava até pequenos movimentos perceptíveis. Sarah Chan levantou-se primeiro. Ela não se apressou. Ela explicou que as evidências seriam apresentadas em estrita ordem cronológica, começando na cena e avançando sem desvio. A estrutura importava. Impedia o desvio e mantinha a atenção na sequência em vez da especulação. A primeira prova foi o vídeo gravado por Linda Parker. A tela mostrou o momento como aconteceu, contínuo e ininterrupto. Sarah identificou o arquivo, seus registros de data e hora e a verificação que confirmava a autenticidade. A filmagem falava sem comentários. Não havia lacunas para explicar, nenhuma edição para questionar. Em seguida veio a gravação do 911. O áudio foi tocado como descrição contemporânea, uma voz reagindo em tempo real. Havia urgência, clareza e consistência. A chamada capturou o que as testemunhas viram antes que qualquer um pudesse enquadrar uma história. Carregava o peso do imediatismo que narrativas ensaiadas não podiam replicar. O Dr. Ethan Brooks foi chamado para explicar o risco médico. Ele descreveu os efeitos do estresse agudo e do trauma em uma paciente grávida usando linguagem medida e raciocínio claro. Ele enfatizou a vulnerabilidade e a consequência, observando que o perigo não era abstrato. Sua explicação ligava ações a resultados sem exagero. Edward sentou-se composto, tentando projetar calma. No entanto, quando as perguntas se tornaram mais agudas, suas respostas revelaram suposição em vez de cuidado.
Ele minimizou, reformulou e evitou respostas diretas. A postura sugeria confiança que não havia sido testada pelo registro. Vanessa foi questionada em seguida, diretamente e sem floreios. Ela foi questionada sobre declarações anteriores e as mensagens enviadas antes do incidente. Telas exibiram trechos. As palavras eram dela. O timing era preciso. Ela hesitou, depois respondeu, depois se corrigiu. As mudanças eram sutis, mas visíveis. À medida que as perguntas continuavam, contradições surgiram. Declarações dadas anteriormente não se alinhavam mais com o que era mostrado e ouvido. Os investigadores colocaram um relato ao lado do outro. As diferenças eram imediatas. A sala notou a mudança antes que fosse nomeada. Sarah pressionou gentilmente, mas firmemente. Ela pediu a Vanessa para reconhecer a presença e a inação. A pergunta era simples. A resposta não podia escapar do registro. Após uma pausa, Vanessa concedeu o que já havia sido estabelecido. Ela estivera lá. Ela havia assistido. A admissão pousou silenciosamente, mas pousou. A atenção voltou para Edward. Ele foi questionado por que nenhuma chamada de emergência foi feita por ele e por que a força foi usada contra alguém visivelmente grávida. As perguntas eram diretas. As respostas não eram. Ele circulou a linguagem e evitou o núcleo. Cada tentativa aumentava a distância entre a explicação e a evidência. Atrás deles, a família de Edward sentava-se sem a confiança que haviam demonstrado anteriormente no processo. Sua postura era contida. A certeza de que a influência guiaria o resultado havia diminuído sob a acumulação de provas. Isabela apareceu brevemente, apoiada e preparada. Sua presença era calma e contida. Ela falou apenas sobre o que sabia e o que experimentou. Suas palavras eram claras e medidas. Ela não elaborou além da necessidade. A contenção amplificou a credibilidade. O tribunal reconheceu a gravidade da conduta. O juiz notou o risco, a vulnerabilidade e a natureza pública do incidente. Não foi tratado como uma disputa privada. A linguagem refletiu gravidade e responsabilidade. Uma decisão foi anunciada sobre a próxima etapa. O assunto procederia com parâmetros claros estabelecidos. A decisão abordou risco e evidência, não sentimento. A direção a seguir era inconfundível. Quando a sessão terminou, a sala exalou. Edward foi levado para fora do tribunal sob custódia, enquanto Vanessa seguia sob restrição, ambos em silêncio pesado. Não houve comentários, nem gestos. O som do movimento substituiu as palavras. Quando o martelo bateu, a compreensão se estabeleceu em toda a sala. A questão não era mais se a responsabilidade se aplicava. Era até onde ela se estenderia. A audiência de sentença abriu em silêncio formal. O tribunal parecia mais apertado do que antes, como se as próprias paredes estivessem ouvindo. Cada assento estava ocupado, mas ninguém falava. A tensão não aumentou de uma só vez. Esticou-se, lenta e deliberada, até que a atenção se aguçou em quietude. O promotor começou delineando o perigo inerente à violência contra uma mulher grávida, enfatizando a natureza pública da ofensa. Este não foi um lapso privado contido entre paredes. Desenrolou-se onde outros podiam ver, onde o dano irradiava para fora. O risco era imediato e mensurável. O impacto ia além de uma pessoa. Sarah Chen seguiu com uma apresentação focada. Ela lembrou ao tribunal que a conduta não foi uma explosão momentânea separada do contexto. Refletia um padrão de controle que havia crescido ao longo do tempo. As palavras foram escolhidas cuidadosamente. Ela evitou exageros e baseou-se no registro. A distinção importava. O padrão carregava peso. A evidência médica foi abordada em seguida. Relatórios e testemunhos confirmaram que as consequências não podiam ser descartadas. Estresse, trauma e lesão física criaram risco real tanto para a mãe quanto para o filho. A documentação falava claramente. Estabelecia dano sem drama e urgência sem especulação. Linda Parker foi chamada para confirmar as origens das evidências. Ela testemunhou novamente que a chamada para o 911 e o vídeo foram reações imediatas, não eventos encenados. Ela descreveu o que viu e o que fez, da mesma maneira que havia feito desde o início. A consistência reforçou a confiança. O papel de Vanessa foi examinado no contexto. O tribunal avaliou sua conduta como instigação e participação através de encorajamento e presença. As mensagens foram citadas. O timing importava. A conclusão foi medida e firme. A responsabilidade estendia-se além da mão que golpeou. Edward ouviu enquanto a narrativa se fechava. A imagem que ele uma vez curou
não sobreviveu ao registro. A linguagem de um marido decente dissolveu-se sob a prova. Status e reputação não carregavam escudo aqui. O que restava era conduta e consequência. O juiz explicou o raciocínio por trás da sentença. A dissuasão importava. A proteção importava mais. A lei reconhecia a vulnerabilidade das vítimas e a obrigação de prevenir a recorrência. A segurança foi priorizada. A decisão refletiu esse princípio. Edward recebeu uma pena privativa de liberdade proporcional à gravidade e aos fatores agravantes. Os termos foram declarados claramente. Não houve ambiguidade sobre a duração ou condições. A decisão não se entregou a comentários. Concluiu com autoridade. Vanessa foi sentenciada de acordo com seu papel como instigadora e cúmplice. O julgamento distinguiu graus de responsabilidade sem minimizar o impacto. A responsabilidade foi adaptada, não diluída. Uma ordem de não contato de longo prazo foi emitida, precisa e abrangente. Os limites foram definidos em linguagem simples. A aplicação foi explícita. A ordem existia para proteger, não para negociar. A família de Edward absorveu o resultado em silêncio. Não houve apelos para influenciar o momento. A influência havia atingido seu limite. O tribunal não ofereceu espaço para manobras. Isabela ficou com as mãos descansando sobre o estômago enquanto a sentença era lida. Sua postura era firme. O medo não ditava mais sua respiração. Ela ouviu, não como alguém esperando permissão para estar segura, mas como alguém recuperando o terreno. Do lado de fora, a cobertura enquadrou o resultado como justiça realizada. Os relatórios focaram em evidências e processos. A reação pública se estabeleceu em consenso. A linha entre dano e responsabilidade era clara. À medida que os procedimentos terminavam, o som de um portão se fechando ecoou pelo corredor. Marcou o fim da negação e o início da consequência. A era da inocência imaginada havia acabado. Isabela pisou no ar frio além do tribunal. O céu estava pálido e aberto. Ela sabia que o próximo desafio não era a sobrevivência na crise, mas aprender a viver depois dela. Isabela retornou à vida cotidiana com um ritmo que parecia desconhecido no início. As consultas eram regulares e previsíveis. O ambiente ao seu redor era calmo e seguro. Cada visita confirmava a estabilidade, e cada confirmação aliviava uma camada de tensão que ela havia carregado por meses. A rotina tornou-se tranquilidade. Ela continuou a terapia com compromisso e paciência. As sessões focaram no aterramento e na perspectiva, em vez de recontar a dor. Ela aprendeu a reconhecer a culpa deslocada e deixá-la de lado. O trabalho não era dramático, era constante, prático e eficaz. Com o tempo, seus pensamentos suavizaram sem perder a clareza. Sarah Chan permaneceu envolvida para completar as proteções, tanto para a mãe quanto para o filho. Documentos foram finalizados, ordens foram confirmadas, linhas foram traçadas e reforçadas. O processo era metódico e sem glamour, mas essencial. Quando o último formulário foi assinado, Isabela sentiu um alívio tranquilo, em vez de celebração. O doutor Ethan Brooks monitorou o progresso de perto. Atualizações semanais mostravam melhoria consistente. As medições permaneceram dentro das faixas saudáveis. Indicadores de estresse diminuíram. Cada relatório adicionava confiança. Isabela ouvia atentamente e seguia as orientações, entendendo que o cuidado era uma parceria contínua. Ela fez uma escolha deliberada para cortar conexões prejudiciais. Mensagens ficaram sem resposta. Números foram bloqueados. A informação foi limitada àqueles que respeitavam os limites. O silêncio tornou-se uma forma de proteção. Seu mundo ficou menor, depois mais firme. O sono não voltou de uma só vez. Algumas noites eram longas e inquietas, mas a solidão que ela antes temia não se seguiu. O apoio existia, mesmo no silêncio. Ela aprendeu a descansar sem vigilância, a respirar sem esperar por interrupção. Linda Parker aceitou um simples obrigado e recuou. Ela não buscou reconhecimento ou atenção. Seu papel terminou onde deveria. A ausência de espetáculo honrou o momento mais do que qualquer reconhecimento poderia ter feito. Preparar o quarto do bebê tornou-se um ritual de renovação. Isabela escolheu cores e texturas com cuidado. Cada item continha intenção. Um cobertor dobrado cuidadosamente. Uma cadeira colocada perto da janela. Pequenos atos carregavam significado além de seu tamanho. O quarto tomou forma como uma promessa. Quando a data prevista chegou,
Isabela entrou no hospital com confiança e fé. Ela entendia o processo e suas escolhas dentro dele. A equipe a cumprimentou pelo nome. Rostos familiares trouxeram calma. Ela não estava com medo. O trabalho de parto se desenrolou com foco e apoio. O tempo se moveu de forma diferente. A dor aumentou e diminuiu. Vozes guiaram e tranquilizaram. Então, em um único momento definidor, o choro de seu filho encheu o quarto. Tudo mais parou. O som a ancorou ao presente. Ela segurou seu bebê perto e sentiu o peso da sobrevivência e da força se fundirem. A jornada atrás dela não desapareceu, mas não definia mais o futuro. Ela havia suportado a passagem mais difícil e permaneceu de pé. Isabela não falou de vingança ou triunfo. Ela falou de limites e cuidado. Ela falou de segurança e responsabilidade. A justiça tinha feito o seu trabalho e deu um passo para o lado. O que restava era viver. A história fechou não com aplausos, mas com luz tranquila. Mãe e filho descansaram juntos em paz. A justiça permaneceu como uma fundação, não uma bandeira. Ao amanhecer, Isabela entendeu que uma nova vida havia começado no momento em que ela escolheu falar, e essa escolha continuava a guiá-la para frente.